do concerto entre mim e a terra. Quando o Senhor colocou esse arco sobre os céus, foi quando ele ali fez uma aliança com Noé. Ele tinha destruído a terra ali com o dilúvio e somente a família de Noé tinha sido salva. E pós passar o dilúvio, o Senhor fez uma aliança com Noé e colocou no céu, na nuvem, um arco como sinal do concerto entre ele e a terra. Que nós venhamos crer nas promessas do Senhor. Nosso Deus é um Deus que faz promessa, um Deus que faz aliança e cumpre. Tudo que Ele promete, Ele garante, Ele cumpre. E o Senhor, Ele faz um concerto entre nós e Ele nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporciona estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um que já se encontra aqui, por cada um que já chegou guardado pelo Senhor, protegido pelas Tuas mãos. Oh, Pai, se ainda há alguém a caminho, alguém a chegar, que o Senhor traga guardado pelo Senhor. Oh, Pai, sabemos que tudo acontece de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Nada foge do controle de Tuas mãos, Senhor. Então faça-se presente nessa noite. Conduza o Teu povo a estar sensível à Tua presença. Que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, edificados pelo louvor, ó Pai. Que nós venhamos sair daqui melhores do que entramos. Se tem alguém cansado, fadigado, Pai, que o Senhor venha e traz, Senhor, todo o descanso necessário que somente em Ti conseguimos ter. Oh, Pai, se tem alguém aqui precisando de uma cura, de uma libertação, somente em Ti podemos ter, Pai. Se tem alguém precisando de uma resposta, dê respostas, ó Deus, através da palavra, pois o Senhor responde a orações. Oh, Pai, queremos sair daqui sentindo a Tua presença, sentindo o Teu toque, crendo que o Senhor tudo pode, tudo faz. Somos casa do Senhor, morada do Espírito Santo do Senhor. Então mova-se em nós e através de nós nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que nós venhamos sair daqui edificados por Ti, edificados pela Tua palavra, Pai. Fala conosco aqui no culto, fala ali na salinha com as crianças, sinta-se à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. O Senhor é bem-vindo, pois este lar pertence ao Senhor. É o que nós Te louvamos e agradecemos. Nos conduza de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos louvar ao Senhor com alegria. Que nós venhamos louvar ao Senhor e declarar que nós somos morada, somos templos do Espírito Santo de Deus. E que Ele sinta a vontade para fluir através de nós nessa noite. Aleluia. Declara a Ele que você é casa, lugar de habitação dEle, lugar onde Ele pode entrar e fazer morada. Pois nós queremos um Deus que entra e mora, não um Deus de passagem. Oh, Senhor, tens liberdade. Declare que Ele tem liberdade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, declare que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude, Senhor, de lugar. Mude, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que não te pertence, Pai. Retire de nosso ser todo desejo que não pertence ao Senhor, Pai. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo,
Santo. Tens liberdade, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Declare que você é lar dele, que você deixa ele à vontade para mudar o que tem que ser mudado. Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude, Senhor, de lugar. Oh, Pai, se há algum caminho mal em nós, que venha ser retirado, Senhor. Aleluia. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Só Ele sara, Senhor. Só Ele sara nossa alma, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Declare com propriedade, não da boca para fora, mas declara a Ele que você é casa, morada, lugar de habitação do Espírito Santo de Deus, onde Ele entra e faz morada. Ele é Jesus. Aleluias. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Somente Ele sara. Somente Ele cura. Somente Ele liberta. Aleluia. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude, Senhor, tudo que não te pertence. Mude, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Oh, Pai, só o Senhor é nossa porção. O Senhor é nossa herança, Jesus. Em Ti tudo podemos. Aleluia. Te glorificamos, Deus. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Somente em Ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia. Que você venha se alegrar nele, pois só Ele é, só Ele faz. Ele é a tua porção, Ele é a tua herança. Aleluia. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam,
Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, somente em ti, Senhor. Figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, eu vou me alegrar somente em ti, Senhor. Somente em ti, pois o Senhor tem tudo que eu preciso, tudo que eu mereço, Pai. Aleluia. Aleluia, somente em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, eu me alegrarei em ti, Senhor. Nós declaramos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei no Senhor. Que nós venhamos nos alegrar nele, independente da nossa situação, da nossa circunstância. Ele é o nosso Deus provedor. Ele tudo faz, Ele tudo pode. Aleluia, Ele tem promessas sobre as nossas vidas. Ele tem promessas sobre nós. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falha. Ele nunca falha, nunca falhou. Esse é o nosso Deus. A luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Quem tem promessa vence todo o mal. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Uma fé inabalável nós temos que ter no Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Ele nunca falha. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Oh, eu creio, Senhor. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal.
não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia. Oh, Pai, que nós venhamos crer em tudo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo que seja sobrenatural, que nós venhamos ter promessas em Ti, Pai, a cada dia. E crer que o Senhor tem o melhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido as crianças aqui na frente. Glória a Deus. Que Deus venha falando em nossos corações. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Estenda suas mãos pelos pequeninos nesta noite, em nome de Jesus. Pai, queremos adorar, louvar, render graça ao Senhor neste momento, pela vida dos pequeninos aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, o culto infantil. Usa a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Instrui elas, ó Deus, no crescimento, desenvolvimento. Crianças também representadas através do seu pai, da sua mãe ali na live. Que o Senhor visita, Pai, vai derramando graça, poder, ó Deus, e também crescimento da Tua palavra na vida dos pais e das suas crianças. Abençoe neste momento, cremos, ó Deus, que será um culto infantil de grande edificação. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus pela Tua vida também aqui neste culto. Que Deus possa falar conosco nesta noite de terça-feira, neste primeiro dia, do mês de abril, denominado muitas vezes, em brincadeira como o dia da mentira, Mas queremos dizer que todo dia é verdade, todo dia é dia da verdade. A palavra de Deus é a verdade, é a palavra do Senhor, e Ele é o Pai da verdade, e o pai da mentira é Satanás. Então nós repreendemos, em nome de Jesus, todo e qualquer dia da nossa vida sendo o dia da mentira. Todos os dias é verdade, todos os dias é dia de nós vivermos a verdade de Cristo na nossa vida, amém? Eu quero convidar você a abrir comigo, igreja, em Josué capítulo 3, vamos ler alguns versos, em nome de Jesus. Josué capítulo 3 é um texto, gosto muito de refletir nele, todo início, todo novo ciclo, e hoje temos mais 30 dias pela frente, para podermos administrar as nossas finanças, para poder fazer diferente alguma coisa que não deu certo. Então fica de pé para lermos Josué capítulo 3, a partir do verso 1, em nome de Jesus. Você que puder ficar de pé, leia a tua Bíblia, se não tiver, leia na projeção. Josué capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia Sagrada: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias
que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Até aqui tá bom, igreja? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por este texto lido. Quero bem dizer, porque eu creio que vidas aqui se encontram, porque estão sedentas da tua palavra. Vidas que passaram ali, ó Deus, olhando aquela plataforma de rede social e encontraram este culto acontecendo e ali ficaram. Eu creio, ó Deus, que onde houver pessoas ouvindo a tua palavra, é porque verdadeiramente, Jesus, existe um fator, existe desejos, ó Pai, da tua palavra. E eu te peço que nesta noite nós possamos receber uma porção do teu evangelho, uma porção da tua palavra, que possamos, ó Deus, ser tocados segundo, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, bendizemos e agradecemos ao Senhor nesta noite. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, graças a Deus. Igreja, Josué, ele estava debaixo de uma profecia. Quando nós pegamos a vida de Josué, às vezes nós pegamos também de modo parecido conosco. Talvez nós nos assemelhamos em alguma situação. Josué é um jovem de grande responsabilidade. Deus, ele dá para Josué a responsabilidade de substituir Moisés. Ou seja, nós vamos ver que quando Moisés ele iria partir à morte, né, chegar ao seu fim, Deus ele disse então: agora haverá um substituto. E a Bíblia relata que Josué era alguém que ficava nos pés de Moisés, era alguém que seguia Moisés. Em momentos que alguns se afastavam por medo, muitas vezes, em momentos que Moisés, por exemplo, estava no monte recebendo as palavras do Senhor, as leis, momentos em que o ambiente, né, se tornava um ambiente tenebroso para aqueles que temiam a Deus, Josué, ele não se afastava, ele desejava estar próximo ali, ou seja, e receber a porção daquilo que era a vontade de Deus. Então, quando Deus olha para Josué, muito jovem, uma pessoa que iria ter uma necessidade de substituir nada mais a menos que Moisés. E nós vamos ver que Josué, ele toma esse princípio. Outrora, quando lemos o capítulo 1 de Josué, nós vamos ver muitos detalhes de Deus motivando Josué, de Deus trazendo sobre Josué uma motivação de continuidade, uma motivação de não parar, de não deixar de desejar. Quando Deus diz para ele: Josué, tem de bom ânimo, seja corajoso. Josué,
O Deus que fala contigo sou eu. Onde você pisar a planta dos seus pés, você vai possuir. Ou seja, muitas vezes Deus dizendo a Josué, para que você não esqueça das leis mosaicas. Então Deus, ele sempre trouxe em Josué, mesmo Josué estando em uma condição de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa inexperiente, de ser uma pessoa que estava substituindo alguém de grande poderio, alguém, que ele sabia o poder que existia na vida de Moisés, o quão Moisés era respeitado. Então agora ele tem que substituir, tomar o lugar para levar o povo à promessa que havia sido dito há mais ou menos 4 décadas atrás. Agora Josué, ele toma este caminho, ele toma essa direção, ele toma esse direcionamento, e Deus diz para ele: não tenha medo, Josué, siga, eu sou contigo, não tema, seja forte, seja corajoso. Ou seja, Deus começa a dizer para ele, a mostrar para ele, a denominar a ele ter coragem. Muitas vezes isso nos falta, né? Às vezes a virada de um novo mês não é alegria para alguns, é desespero. Às vezes existem situações em que nós iremos entrar em um novo ciclo, e às vezes aquela pessoa está desesperada por causa talvez de um boleto que vai vencer, por causa de uma situação que está chegando, por causa de uma decisão que vai ter que tomar, por causa de escolhas que terão que ser feitas. Ou seja, e às vezes o mês, o ciclo, porque a virada do ciclo do mês é alegria para alguns, mas desespero para outros. Depende do ponto de vista, ou depende também da nossa fé. Mas eu gosto muito de dizer que a fé também, ela está ligada em crer, e crer é o sentido da fé em prática. Porque não adianta nada também eu dizer que eu tenho fé e não praticar os princípios da fé. Mesmo porque quando Tiago ele disse, que a fé sem obra ela é morta, ele estava exatamente trazendo a ideia da prática da fé. E como é a prática da fé na minha vida? É eu entender que Deus pode fazer, mas eu também vou fazer o que é necessário em mim. Eu sempre gosto de dizer, na virada de um novo ciclo, num novo recomeço, um reinício, que nada vai mudar se eu não mudar. Às vezes a gente pensa, agora é um novo mês, o mês de abril. Agora nesse mês as coisas vão mudar. Agora será um mês melhor. Mas se eu não mudar, nada vai mudar. Dias não mudam, hora não muda, o passar da noite, o dia, nada muda. A minha conta bancária ou a minha forma de conseguir administrar os valores que eu adquiro não muda. Nada muda se eu não mudar, igreja. As mudanças, elas acontecem de dentro para fora. As qualificações, as situações, as condições, as mudanças do meu lar, a mudança da minha vida, a minha saúde, ela só vai ter alteração se isso vier de mim. Nada acontece por acaso, igreja. Tem que partir de mim. Então quando Deus disse para Josué, Josué, na mesmice não vai acontecer nada, então você seja forte, seja corajoso, tem de bom ânimo e leva este povo para Jericó. Ou seja, existe um ambiente, ô Josué, que alguns anos atrás somente você e Caleb tiveram coragem. Então não teme agora. Porque naquele momento, de mais ou menos 40 anos atrás deste ocorrido que estamos lendo, trabalhando ele aqui, quando Moisés mandou espiões para a terra, o que vai acontecer? Ali nós vamos perceber, que
que quando eles voltaram, eles disseram assim: ó, o negócio é o seguinte, a terra é boa, a terra tem coisas enormes, os frutos são incríveis, só que eu acho que é melhor nós não ir para aquele lugar não, porque aquela terra, apesar de ser muito boa, ela tem gigante. Ou seja, falando num sentido figurado aqui, ela tem problema, ela tem situação difícil, ela tem adversidade. Igreja, às vezes, muitas vezes nós deixamos de alcançar muitas coisas na nossa vida, porque nós não queremos começar. Porque um novo começo existe sair de zona de conforto, de comodismo. E a grande armadilha de uma pessoa não vencer na vida é porque ela não quer recomeçar uma nova situação. Muitas vezes ela até tem em objetivo, em pensamento, porém a mudança que dói, né? Todo crescimento dói. Criança, ela desenvolve, dói, né? A criança, o desenvolvimento, o crescimento da criança é algo dolorido, tanto para ela quanto para os pais, porque o crescer dói, o crescer, o desenvolver, ele dói. Em que sentido? Porque nos tira da zona de conforto, nos tira do comodismo. Ou seja, ser pai e mãe, por exemplo, é uma mudança radical, é a melhor coisa dessa vida, é a melhor experiência que um homem e uma mulher pode ter, é ter um filho, porém vai doer, a zona de conforto e o comodismo já não mais vai existir, mas haverá desenvolvimento. Ou seja, quer crescer? Entenda que em tudo nós temos que ter coragem. Nós não podemos olhar para os gigantes, para os problemas, para as adversidades. E na época em que eles foram lá em Canaã, somente Josué e Calebe levantaram a sua voz e disseram assim: ei, calem as suas bocas. Eu creio no Deus que nos tirou do Egito, o Deus que pode nos levar e pode nos colocar dentro deste lugar. Ou seja, ali nessa terra que Ele nos prometeu. Igreja, nós falamos aqui domingo de promessa, e não importa a dificuldade ou a situação de adversidade que venha a acontecer, se Deus te prometeu, ainda que essa terra tenha gigante, ainda que esta terra tenha problema, ainda que esta promessa tenha adversidade, é Ele que luta e guerreia por você, em nome de Jesus. Entenda isso. E o que nós vamos ver é que então Deus, Ele levanta Josué com essas palavras proféticas. E Ele diz para Josué: ei, levanta-te. A Bíblia diz, agora entrando no texto que nós acabamos de ler, que Josué levanta de madrugada e agora ele parte. E havia o quê? Havia uma situação de adversidade. Anos atrás, décadas, o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, né? Ou seja, mas agora existia uma outra situação. Naquela época, igreja, tinha circunstâncias de cidades, elas eram feitas, além das muralhas que eram construídas em derredor, normalmente havia riachos, rios. E quando nós falamos de rios, nós não estamos falando de rios como hoje, que estão se secando. Nós estamos falando de rios de grandes dimensões de travessia. Rios que para atravessá-lo até de barco seria perigoso por causa da força da correnteza. Então nós estamos falando, né, de algo dificultoso. Então no momento em que ali Josué ele observa aquele negócio, agora tinha problema. Talvez um problema semelhante do rio do Mar Vermelho, onde talvez trouxe agora aquele pensamento: como será? O que faremos?
como vai acontecer? Só que aí Deus começa a dar ordem. Porque o que eu quero dizer, igreja, é trazendo para a nossa realidade da palavra, é que nós não sabemos como será o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 30 de abril, nós não sabemos. Mas Deus, com a sua onisciência, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como será o amanhã. Ele sabe como vai ser o dia de amanhã. E Ele sabendo todas as coisas, então, igreja, Ele nos convida a entender que o lugar que nós iremos passar é escuro, é obscuro. Nós não entendemos, nós não conhecemos, mas Ele tudo pode fazer. Ele executa todas as coisas. E é por isso que Ele nos dá 2 indicações, 2 conselhos, 2 detalhes para direcionamento daquilo que Ele deseja para nós. A primeira coisa, igreja, Ele diz, aqui no verso de número 4, Ele diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, o que? A arca, como de medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela. Por quê? Porque não saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Olha só, igreja, a palavra de Deus, quando Ele levou os levitas e os sacerdotes fazerem o que? Levantar a arca. A arca, ela era naquela época o símbolo da presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava presente. Eu me lembro no momento ali em que os filisteus ouviram ali aquele barulho, muitas vezes eles temiam, porque entendiam que a arca de Deus estava presente. Deus então estava presente, porque nós sabemos que todas as guerras vencidas pelo povo de Israel não era por causa da sua força, muito pelo contrário, muitas vezes eles eram menor número, eles eram pessoas aquém da qualidade de guerra dos demais exércitos daquela região, mas era porque a arca de Deus, a arca da aliança, que era a presença de Deus, estava naquele lugar. Então nós não podemos deixar a presença de Deus, a arca do Senhor, faltar na nossa vida. O interessante, de acordo com uma pauta da pregação de domingo, é que quem é a arca nos dias de hoje? Somos nós. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios, são 3 versos, 3 colocações, vai dizer que nós somos a arca da aliança nos dias de hoje. Nós somos a arca do Senhor, ou seja, nós somos a arca, a moradia do Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo habita hoje, não é por lugares feitos por mãos de homens, é em nós, igreja. É aí que vem a questão. Se a arca da aliança, a presença de Deus, está no lugar, o que é que acontece? A vitória em meio à guerra. Então você é a arca. Você quer vencer? Vive o que Deus deseja. Você quer vencer? Permita que Deus habite em você. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele não habita em templos sujos. Ou seja, é necessário eu trocar as minhas vestes, eu me limpar, eu me purificar, para viver aquilo que é o chamado de Deus na minha vida, igreja. Permita o Espírito Santo habitar nessa arca que é você nesta noite. Ele quer fazer morada em mim e em você. Ah, mas eu estou com Ele. Então entenda que também a Bíblia diz que aquele que está de pé vigia para que não caia. Porque existe algo interessante, que nós temos que a todo momento vigiar em nosso agir, em nosso levantar, dormir, no nosso falar, no nosso entrar e sair. Porque eu gosto muito de analisar quando eu falo sobre isso, quando eu olho para Pedro.
Naquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta: o que tem dito que eu sou? Alguns estão dizendo que o Senhor é o profeta, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias encarnado, alguns estão dizendo tantas coisas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ele abre a boca e diz assim: o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Naquele momento Jesus vira para ele e diz: disseste bem, Pedro Barjonas, não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, o Espírito do meu Pai que revelaste a ti. Ou seja, neste momento Pedro é usado por Deus, cheio de Deus. Só que Jesus, ele continua o diálogo, Jesus, ele continua ali, a sua colocação, e ele começa a dizer que era necessário que ele viesse a morrer, que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Aí Pedro agora abre a boca e a Bíblia diz que ele começa a exortar a Jesus. E ele diz: não, Jesus, o Senhor não vai morrer. O Senhor não vai, jamais, o Senhor não pode morrer, o Senhor vai vencer, não vence, o Senhor não vai. Aí naquele momento Jesus, ele abre a boca e diz: eu te repreendo, aparta-te de mim, Satanás, porque você não se preocupa com as coisas dos céus, você se preocupa com as coisas desta terra. Entenda bem, dentro de um raio de minutos, Pedro, ele é usado, permite ser cheio do Espírito Santo, mas alguns minutos depois ele agora já é tomado por Satanás. Preste atenção. Então, quando nós dizemos eu estou cheio, eu tenho a habitação de Deus em mim, Deus está sobre mim, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Para cair só nos basta estar de pé. Então, igreja, se você é moradia do Espírito Santo, continua sendo, continua orando e pedindo: Pai, me perdoa, me ajuda, me dá direcionamento, me dá necessidade de viver o teu caminho, permita-me que viva aquilo que o Senhor tem para mim, me ajuda a viver, Pai, tudo que o Senhor deseja. Não me deixe, não me permita me afastar da tua presença, mas em todas as coisas eu desejo viver o teu chamado na minha vida. Viva o que Deus tem para você. Haja contudo distância entre vós e ela como de 2.000 côvados. Eu já falei muito sobre côvados aqui. É mais ou menos, a cada um côvado é 45 centímetros, mais ou menos. Sendo assim, 1.000 côvados, nós trabalharíamos agora em mais ou menos 450 metros. Sendo assim, 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros. Quando eu menciono sobre isso, sobre este texto bíblico especificamente, eu gosto de trabalhar em média de 1 quilômetro, 1.000 metros. Então Deus, ele vira e fala o quê? Deixe com que a distância da arca esteja de vocês mais ou menos 1 quilômetro. Uma distância considerável. Mas por que ele diz isso? Porque o caminho que vocês vão passar, vocês não conhecem. Ele é novo. Então o que Deus estava dizendo? Deixe com que a minha presença vai abrindo o caminho, vai abrindo todas as coisas, vai fazendo com que as adversidades sejam retiradas, vai permitindo vocês passarem sem dificuldade. Mas para isso acontecer, tenham paciência, porque a minha presença estará diante de vocês, em nome de Jesus. Então, primeiro detalhe: coloque Deus na frente do seu mês de abril. Talvez você está projetando, a gente faz tantos projetos, eu mesmo estou projetando uma ida ali na minha mãe para ver o meu irmão, mais de 1 ano, vai vir de férias ali, minha mãe não pode sair, eu quero estar ali pelo menos uns 4 dias com eles. Ou seja, eu estou projetando, mas eu não sei se isso vai ser de Deus para a minha vida. Tudo é projeto.
Nós temos vários projetos neste mês. Eu tenho um projeto também de outro projeto de deslocamento, de estar em uma reunião que será agora aqui do lado, né? E eu zelo muito estar quando é aqui perto, em Padre Paraíso. Projeto de comprar alguma coisa. Nós projetamos. Se dependesse de projeto no nosso coração, falando coletivo agora, nós já estaríamos fora do aluguel. Eu sonhava. Eu tenho um novo sonho que é estar fora do aluguel no mês de julho, mas não sei, tem algumas coisas atrapalhando, falta de profissional, né? Hoje eu até conversei com um, muito bom, esteja orando, de repente Deus tirar as dificuldades e dar certo. Ou seja, então, a gente projeta a igreja. Mas para os projetos, para os nossos alvos, os nossos desejos acontecerem, primeiro nós temos que colocar Deus na frente. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos qual caminho nós vamos percorrer. Nós não conhecemos os fundamentos de tudo que iremos enfrentar. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes projetamos comprar alguma coisa, mas o caminho é obscuro. Será que é mesmo? Será que é a hora? Será que é para mim? Igreja, uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que nós temos sim que ter o hábito de orar pedindo direcionamento a Deus. Não existe esse negócio de orar para Deus abençoar aquilo que eu nem mesmo pedi para Deus se era dele na minha vida. Alguém chegar e falar assim: vamos orar para que Deus abençoe o meu novo trabalho. Será que eu orei para se ver se Deus era realmente de Deus aquele novo trabalho? Vamos orar para Deus abençoar o meu relacionamento. Mas será que eu orei para ver se realmente de Deus aquele relacionamento era para mim? Vamos orar para Deus abençoar o novo negócio que eu abri. Mas será que eu orei para Deus me direcionar para ver se aquele negócio era para mim? Vamos orar para Deus abençoar algo que eu comprei, que eu adquiri, que eu consegui. Mas será que eu orei para ver se realmente era de Deus aquilo ao qual eu tanto queria e desejei, peguei e alcancei? Ou seja, igreja, porque tudo que nós adquirirmos em oração, em que Deus nos deu, será trampolim para chegarmos mais perto dele e não para nos afastar dele. Eu tenho muito pé atrás com esse negócio, foi Deus que me deu, quando aquele dado está me afastando dele e não me aproximando. Alguma coisa está errada. Porque as coisas que ele me dá, igreja, me aproxima dele, me faz se achegar a ele. Eu mesmo, quando eu recebo uma bênção, é combustível. Há momentos que eu estou desfalecido, desanimado. 365 dias, é claro que nós não estaremos todo animado todos esses dias, não. Vai ter dias que você não está. Vai ter dias que você não é o pai bacana que você é. Tem dias que não. A mãe prestativa que você é. Tem dias que não. O marido, a esposa bem auxiliar, ajudante, ligada. Não, tem dias que não. Há dias em nós que não é dessa forma. Há dias que nós realmente não estamos tão animados, igreja. Mas você já viu aquele dia que você começa de manhã, dessa forma que eu estou dizendo, sem ânimo nenhum. Porém lá para o fim da tarde, acontece alguma coisa. Aquela bênção, uma notícia, uma palavra, um acontecimento, e aquilo é como se fosse um combustível. Aquele dia ruim, ele cai por terra, igreja, porque agora a sua visão, a sua expectativa, o seu desejo está ligado naquilo que Deus te deu como combustível. Então as bênçãos que é
realmente de Deus na nossa vida nos dá motivação para continuar, igreja. E para isso acontecer, que haja distância entre você e Deus. Coloque Deus, Senhor, me dá direção. Talvez a distância entre você e Deus é o momento da oração. Talvez você ora hoje e Deus só vai te responder ano que vem, ou mês que vem. Existem orações imediatas, né? Existem situações que Deus vai te responder no mesmo momento. Claro que existe, sim. Mas existem situações que Deus vai esperar um certo momento. Existem situações que Deus vai esperar um certo acontecimento. Mas eu sempre gosto de dizer que existem 3 respostas de Deus. Ou Deus vai falar não, ou Deus vai falar sim, ou Deus vai dizer para você, espera. O espera de Deus é que muitas vezes nós não sabemos viver. É muito mais fácil às vezes viver até o não de Deus quando nós somos obedientes do que o espera. Ou seja, o esperar às vezes nos faz querer sair do Salmo 40 e pular para o Salmo 70 e querer uma pressa de Deus. E muitas vezes Deus está dizendo espera, porque como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o teu clamor, Ele firmou os seus passos sobre uma rocha. Às vezes o espera é o trabalhar de Deus dentro de nós, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Às vezes a ansiedade nos faz tomar atitudes incorretas, então nós precisamos estar ligados naquilo que é a vontade de Deus, o tempo de Deus, a permissão de Deus, para que a gente venha alcançar de uma maneira perfeita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ao qual a Bíblia diz que ela é perfeita e agradável, igreja, em nome de Jesus. Então começa a colocar Deus na frente. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você está fazendo, eu não sei como você tem organizado. Colocar Deus na frente é em tudo quando eu falo. É nas nossas finanças, é no nosso trabalho, é nos nossos bens, é no nosso casamento, na nossa vida financeira, em tudo, igreja. A Bíblia, ela demonstra primícias em tudo, no nosso tempo, na nossa família, no nosso dinheiro, nos nossos bens. A Bíblia, ela fala de primícias, colocar Deus na frente em tudo. Quando nós fazemos isso, a vida ela vai caminhar de uma maneira muito mais perfeita, excelente. Eu não estou dizendo que não vai ter problema, porque senão eu vou mentir para você. Mesmo porque a Bíblia é clara em dizer que no mundo teremos aflições. Falamos disso domingo. Mas também disse, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele vence por nós. Ele venceu naquela cruz do Calvário. Há mais ou menos 2000 anos atrás, Ele venceu e disse, está consumado. Ele disse, o valor está pago, o preço está pago. Você é vitorioso, vitoriosa, você tudo pode, você tudo alcança. Coloque Deus em prioridade, igreja. Não só nas tristezas, porque às vezes nas tristezas nós sabemos olhar e pedir socorro. Às vezes até o ateu vai dizer, ai meu Deus. Eu tenho certeza que a última palavra de muitas pessoas que morrem de acidentes é dizer, meu Deus. Mas às vezes não tem coragem de fazer uma oração na hora de sair para aquela viagem. Eu tenho certeza. Porque essa é uma colocação popular na vida do ser humano. Clamar Deus. Porque no DNA do ser humano, igreja, encontra adoração. Percebe-se uma coisa. O ser humano, ele foi feito para adorar. Quando ele não adora a Deus, ele adora ele mesmo. Ou ele adora alguém, ou ele adora o dinheiro.
Ou ele adora, né? Como nós temos tribos indígenas, por exemplo, que adoram um animal, que adora o rio, que adora o sol, que adora a chuva, né? Ou seja, o ser humano ele sempre procura uma forma de ter um Deus, de adorar alguma coisa. E o que nós vamos ver é que o ser humano, no seu DNA, ele tem adoração. O bom é quando nós entendemos e reconhecemos e sabemos que adorar é somente a Deus, igreja. Aí que é o caminho bacana. Aí nós o adoramos em tudo que fazemos, em tudo que somos. Aí nós colocamos Ele na frente de tudo. Deus, Ele tem projetos, Ele tem sonhos, Ele tem perspectivas, Ele tem muitas coisas para a tua vida. Ou seja, mas em primeiro lugar, coloca Ele na frente de tudo, em nome de Jesus. Porque é isso que vai nos fazer atravessar as nossas batalhas deste novo mês. E aí o que Deus diz pós, no verso 5 diz assim, ó: também diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no meio de vós. Santificação, igreja, podemos trabalhar em muitas coisas. É mortificar o nosso corpo, é obedecer a palavra, é preparar, é dedicar. Tudo isso é santificar. Nós temos que separar, nós temos que dedicar, nós temos que preparar, nós temos que matar o nosso corpo, nós temos que obedecer a palavra. O que é jejum e oração? Jejum não é para alcançar bênção. Entenda isso. Se a sua expectativa de jejuar, de consagrar a Deus, é para alcançar alguma bênção, está tudo errado. Porque o alvo do jejum, da consagração, nada mais é que mortificar o desejo da nossa carne. Isso é o que? Então, é santificar. Logicamente que é impossível alguém estar perto de Deus e as bênçãos não virem, mas o alvo do nosso jejum é exclusivamente aproximar de Deus, igreja. E aí o que Ele vai nos dar cabe a Ele, o que Ele vai fazer cabe a Ele. E nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer para nós, né? Entenda isso. É tudo que Ele sabe. A vontade de Deus é perfeita e agradável. A nossa vontade é imperfeita e desagradável. Existem coisas que nós passamos, que Deus Ele permitiu a gente passar. Não é que é a vontade soberana dEle. Simplesmente Ele não te julgou. Ah, você quer? Pode então, eu queria, minha vontade para você é passar por esta rua. Agora, se você quer passar por baixo ali, você vai submeter algumas situações que eu não queria que você submetesse. Mas eu também não vou te proibir, porque você não é um fantoche na minha mão. Você não é o instrumento na minha mão que eu faço o que eu quero para lá e para cá. Você vai escolher. Mas eu estou te convidando àquilo que é melhor. Vinde a mim, vós que está cansado. Você não está cansado de sofrimento? Cansado de passar desilusões? Cansado de não ver nada acontecer? Não está não? Então Ele chama, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só o que Ele diz: Ele é suave, Ele é leve. Igreja, é necessário nós entendermos que viver em Cristo haverá a cruz diária. Lucas bem disse na sua epístola: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Não é que a vida vai ser fácil, não.
Não é que não haverá problema, não, mas você viverá o Salmo 100. Olhei para o monte mais alto, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, igreja. Você vai viver a expectativa do salmista em nossos corações. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquilo que Deus tem te convidado. Santifica, começa a mortificar a sua carne, começa a obedecer, começa a preparar, começa a dedicar, começa a viver o kadosh, separação da tua vida das coisas desta terra. Começa a priorizar a Deus. Porque o grande problema da vida do ser humano é a falta de prioridade aos verdadeiros valores. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Tempo nós temos para tudo que nós priorizamos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, sobre questão de cuidar da saúde esportiva. E aí essa pessoa disse para mim assim: que bacana, que eu vi que você está empolgado, questão de exercício. Aí a pessoa disse para mim assim: eu acabei que empolguei tarde. Hoje eu faço, mas não é pelo despertamento, é pela necessidade, porque o médico mandou, porque a morte bateu na porta. Ou seja, aí eu fui e falei, graças a Deus, que eu despertei para que a morte não bata na porta. Claro que vai, um momento, não tem jeito, vai para todos, mas que não seja por falta de cuidado do templo do Espírito Santo. Somos nós. Ou seja, e aí o que nós percebemos, igreja? Que outrora eu poderia dizer, mas eu não tenho tempo. Mas sabe o que eu digo? Que quando nós desejamos alguma coisa, nós fazemos o tempo, porque aí haverá prioridade. Eu posso ver isso em mim atualmente, que eu comecei a priorizar na minha vida algo de voltado à saúde, de exercício físico. Eu fui perceber que agora eu faço tempo, porque virou uma certa prioridade na minha vida. Isso é em tudo, igreja. Mas uma coisa que nós temos que entender é que se nós então interessarmos por Deus, nós vamos priorizar Ele. E quando nós priorizamos Deus, nós começamos a priorizar as coisas dEle. E o que é as coisas dEle? Nós iremos santificar, consagrar, jejuar, orar, ler a palavra, participar das reuniões eclesiásticas. Se tiver evangelismo eu vou, se tiver oração eu vou, se tiver culto de mulheres, falando das mulheres eu vou, se tiver um encontro dos homens eu vou, os adolescentes eu não vou faltar. Ou seja, as crianças vai estar, aí depende de você, pai e mãe, sua prioridade. Como eu disse, como eu preguei aqui domingo, a sua prioridade é formar o seu filho primeiramente na escola de Deus ou da faculdade do mundo? Porque entenda uma coisa, igreja, a faculdade do mundo, ela é problemática quando a sua filha, o seu filho não é formado nisso aqui primeiro, porque aí vai ser problema. Porque se ele ou ela for formado primeiro na palavra de Deus, forjado na palavra de Deus, a faculdade vai chamar para tantas coisas que não deve, e ele e ela vai dizer não, porque primeiro foi forjado pela faculdade da Bíblia Sagrada, igreja. Então ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que nem na velhice ele se desvie dele. Ou seja, priorize, consagre. Para finalizar, encerrando, coloque Deus na frente, consagre a tua vida, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no meio de nós. Vamos orar, fica de pé, quem entendeu aqui, amém? Fale com Deus.
Pai, nós queremos pedir, Senhor, perdão por tudo em nós que não é da tua vontade. Aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, porque o pecado está dos dois lados. Talvez alguma coisa que nós fizemos, ou talvez alguma coisa que nós devíamos de fazer e não fizemos. E nós te pedimos perdão, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que possamos ter um direcionamento renovado para este mês de abril. Que possamos viver coisas novas. Que possamos viver coisas de restauração na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor, olhar para a tua graça, olhar para a tua misericórdia, olhar, Pai, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Direciona as nossas vidas, Pai. Direciona, Pai, ó Deus, os nossos corações em todas as coisas. Nós queremos, ó Deus, olhar para a tua grandeza, olhar, ó Deus, para o que o Senhor tem em cada vida aqui nesta noite, Pai. Ali na live, aqui presente, em todas as coisas, nós te pedimos, Jesus. Ó Deus, direciona os nossos corações, nos dê graça, Pai. Ó Deus, nos faça, Senhor Jesus, a olhar mais para o Senhor, Pai, a olhar mais, ó Deus, para a tua graça. Nós cremos, Jesus, ó Pai, que este novo mês que nós estamos consagrando aqui neste momento, como igreja, juntos, nós queremos que o Senhor tome a direção, Pai. Ó Deus, o Senhor esteja na frente dos nossos sonhos, na frente das nossas finanças, na frente, ó Deus, do nosso trabalho, na frente do nosso negócio, na frente dos nossos sonhos. Toma a direção de todas as coisas, Pai. O Senhor conhece tudo o que precisamos, sonhamos, anseiamos. Ó Deus, os teus desejos para nós é muito maior, é muito melhor do que todas as coisas que nós queremos em nós mesmos, que nós desejamos em nós mesmos. A tua vontade para nós é perfeita, é agradável, Pai. Ó Deus, e muitas vezes nós não entendemos isso, mas nós queremos pedir, Jesus. Ó Deus, esteja na frente de todas as coisas. Ó Deus, nós queremos acordar o Senhor da popa do barco, para que o Senhor tome a direção do leme, da proa do nosso barco, em nome de Jesus. Direciona como capitão, como governante, como aquele que tudo faz. Toma a direção da nossa vida, Pai, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, da nossa vida, em todas as coisas, Pai, que o Senhor direcione tudo em nossas vidas. Nós queremos, Jesus, nós queremos. Só o Senhor conhece cada vida que aqui está no profundo. Só o Senhor conhece cada vida que está ali naquela live no profundo. Só o Senhor conhece todas as coisas que precisamos. E nós te pedimos, Jesus, direciona a nossa vida, nos faça alcançar as benevolências do Senhor na nossa vida, que possamos alcançar o amor do Senhor em nossas vidas, a graça do Senhor na nossa vida, que possamos viver o chamado do Senhor em nossa vida, que possamos olhar para a grandeza, para, ó Deus, o despertamento e viver todas as coisas que o Senhor tem para fazer nos nossos corações e na nossa vida. Nós te pedimos, Jesus, direciona cada um neste lugar. O Senhor conhece, Pai, cada coração. O Senhor conhece cada homem e mulher aqui, Pai. O Senhor conhece cada um neste lugar. E nós te pedimos nesta noite, direciona, fala conosco, ministra em nós, nos ensina a viver de acordo a tua palavra pregou em nossos corações nesta noite. Que possamos colocar o Senhor na frente, Pai. Que possamos ter este hábito correto. E que possamos, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, em todas as coisas, santificar a nossa vida, priorizar o Senhor, dedicar ao Senhor, separar ao Senhor. Tudo em nós seja primeiro o Senhor, em nome de Jesus. Porque saberemos que isso vai nos fazer alcançar a vitória e a benevolência do Senhor em nós. Em nome de Jesus, nós oramos
louvamos, agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Toma o teu assento. Deus te abençoe. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, Deus continue nos abençoando, que a gente possa viver esta palavra, esta verdade, colocar Deus na frente, santificar a nossa vida em tudo. E o Rio Jordão vai se abrir, os problemas vão cair. Deus lutará por nós, Ele estará na frente deste negócio, como foi com aquele povo. Deus não mudou, Ele é o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você da live, foi um prazer mais uma vez ter você. Temos irmãos virtuais ali, né, online, que participam de todos os cultos com a gente, né? Zé Lucas está falando que teve 400 pessoas ali adorando com a gente. Que Deus, 450, olha aí. Nós temos que ter isso também na igreja, junto, né? É um prazer ter você com a gente. Seria muito bom ter você com a gente aqui pessoalmente. Mas como não tem jeito, talvez você está em outro estado, até em outro país, né? Mato Grosso, Bahia, São Paulo, outro país, onde você estiver. Foi uma alegria ter você com a gente, tá? Estados Unidos, aí o povo vai começar a falar. Que Deus te abençoe onde você estiver, tá bom? Que você adore com a gente. Vá numa igreja também adorar o Senhor, tá bom? Congregue. Mas é um prazer sempre ter você com a gente. Você que é a primeira vez, esteja mais toda terça e domingo. A partir de 7h05 a live inicia. E você que já tem participado outras vezes, esteja aí sempre com a gente. É uma alegria, tá? Uma boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. É muito bom, né?